Fala pessoal, nesse vídeo eu vou listar praticamente todos os animes de romance que tiveram na segunda metade de 2018. Tem a primeira parte já, que é a primeira metade de 2018, eu listei praticamente tudo. Teve de romance lá e, obviamente, destaquei os meus favoritos, o top 5 principalmente. Quem gosta muito de romance, dá uma olhada nele. E agora vem a parte 2 com os animes de romance da segunda metade de 2018. Eu vou comentar praticamente todos aqui, é basicamente um guia, e no final da lista eu vou comentar os meus favoritos. E como sempre, se gostarem do vídeo, likes e compartilhamentos são muito bem-vindos. E quem não se inscreveu no canal ainda se inscreva, para não perder nenhum vídeo. E quem puder, apoie o canal, vira um membro, vocês ganham vídeos extras e lives exclusivas toda semana. The Homes of Kyoto, esse aqui tem outro nome japonês que tá aí na tela, mas é basicamente sobre uma garota que vai trabalhar em uma loja de antiguidades e acaba se apaixonando por um dos funcionários dessa loja, que tem habilidades que parecem Sherlock Holmes, basicamente daí o nome The Homes of Kyoto, e ao longo da história ela vai acompanhando ele em vários casos. E bom, o romance da história é a garota se apaixonando pelo cara e o cara começando a criar sentimentos por ela, mas é bem devagar o romance e não tem um final fechado, vale dizer. Então tem aquele climinha de romance de leve ali, mas é basicamente isso. Quem espera um negócio mais fechado e tal, que progrida muito, pode ficar decepcionado, mas sim, foi um dos animes de 2018 que teve romance. E falando em romance com final aberto, Yuragi Sou no Yuna-san, esse aqui é aquela comédia romântica padrão. O protagonista vai parar em um dormitório, onde tem várias garotas com poderes sobrenaturais, e no quarto dele especificamente tem uma fantasma assombrando o quarto dele. E obviamente todas as garotas acabam se apaixonando por ele ao longo do tempo. Mas ao mesmo tempo não espere uma progressão grande dos relacionamentos, é mais comédia romântica do que um romance realmente progredindo ao longo da história. Mas pra quem gosta de ecchi, comédia romântica, pode acabar agradando. E ainda na linha das comédias românticas com ecchi, o anime da Imoto, que ficou famoso pelos motivos errados, vale dizer. É um anime que, bom, assustou muita gente, porque ele é torto pra tudo que é lado, a produção dele tava com muitos problemas. Ainda assim, muita gente alegou que se divertiu pra caramba com ele, alguns até estavam gostando dele ser torto, porque ficavam se divertindo procurando os erros de frame lá em cada episódio, não que você precisasse se esforçar muito pra isso. Mas ainda assim, teve gente que se divertiu, então tá aqui na lista também, foi outro anime que teve romance. Dessa temporada, a irmã é apaixonada pelo irmão. E na história, ela escreve uma light novel e fica muito popular a light novel dela, só que ela não quer que saibam que foi ela que escreveu. Aí ela dá pro irmão dela fingir que ele é o autor da light novel. E ao longo da história, o protagonista vai passando por vários apertos para tentar fingir que é o autor dessa light novel, ao mesmo tempo que a irmã dele, com a desculpa da escrita da light novel, tem que passar por várias experiências e tal, vai usando isso como desculpa para entrar em várias situações românticas com o irmão dela, por quem ela é há muito tempo apaixonada, mas fica fingindo que não é. E esse aqui confundiu muita gente. Island começa a história com o protagonista sem memória, indo parar em uma ilha e vai interagindo com 3 garotas, principalmente essa. E bom, ao longo da história, o protagonista vai descobrindo vários mistérios daquela ilha onde ele foi parar e também tem várias reviravoltas. O anime não ficou muito popular, mas vale citar esse tipo de lista porque o romance, pelo menos, tem um final fechado. E o próximo, Ulysses, que se passa em uma realidade alternativa da Guerra dos 100 Anos. Tem fantasia e tudo mais misturado no meio, e na história o protagonista vai se juntando a várias guerreiras na tentativa de acabar com a guerra. E ao longo do tempo, todas elas vão se apaixonando por ele. Ou seja, para quem busca um romance com final fechado, essa obra não deve agradar, mas para quem gosta de harém, talvez curta. Conception foi outro anime de romance que teve na segunda metade do ano. Na história desse, o protagonista e amigo de infância dele são transportados para um mundo de fantasia, onde o protagonista vai ter que ter relações íntimas com 12 garotas diferentes, incluindo a amiga de infância dele, para ter filhos mágicos que vão salvar o mundo, ou ajudar ele a salvar o mundo. Sim, a sinopse é muito doida. Mas tem um final fechado pro romance, vale dizer, eu honestamente não esperava aquele final. Esperem os últimos segundos do último episódio e vocês vão ter, digamos que, uma surpresinha. Hirozuko Sekai. Esse aqui é sobre uma garota que é transportada para o passado pela avó dela para tentar curar um trauma dela. E lá ela encontra várias pessoas que vão ajudando ela e ela se apaixona por uma dessas pessoas. E bom, o romance não é o foco dessa história, tem um pouco ali atrás, mas quem for atrás disso pode ficar meio decepcionado. O foco dela é o desenvolvimento da heroína. Isso a história faz direitinho, uma história bonita, mas quem for pelo romance pode ficar meio decepcionado com o final, vale dizer. Mas ainda assim, tem um pouco de romance na história. E Adomesh, esse aqui conta a história de uma garota que tem o poder de ver espíritos, é mais focado no público feminino. Vale dizer, mas de qualquer forma, essa garota é mandada para o mundo dos espíritos e descobre que o avô dela prometeu ela para um dos lords desse mundo, como uma aposta, o pagamento de uma aposta, ela tem que virar noiva desse lord, só que ela não aceita isso, ela diz que vai pagar a dívida do avô dela com trabalho e aí começa a trabalhar nesse mundo, começa a conhecer várias pessoas e tudo mais, e ao mesmo tempo vai se apaixonando devagarinho por esse lord que virou o noivo dela, ela vai notando que ele não é uma pessoa tão ruim assim quanto ela pensava. O romance é desenvolvido bem devagarinho, não tem um final fechado nessa história, vale dizer, mas é uma história legal, bem calminha, vale dizer, lembra mais uns
slice of life, com um pouco de culinária e às vezes um pouco de aventura e ação, mas é bem pouco mesmo, é mais focado em slice of life mesmo e um pouquinho de romance no meio. Pra quem gosta desse tipo de história e não liga de ter final aberto, pode valer a pena dar uma olhada. Isekai Mao, esse aqui conta a história de um cara que é invocado para um mundo de fantasia por duas garotas que tentam escravizar ele assim que ele chega lá. Mas uma magia que ele tem naturalmente faz a magia delas refletir e elas que viram as escravas dele. A partir daí, se metem em várias aventuras nesse mundo, ao mesmo tempo que as garotas vão se apaixonando por ele. Então sim, tem romance na história, com um pouco de aventura e ação no meio. Mas apesar do romance ir pra frente, não esperem um final fechado pra ele. E como não deve ter uma nova temporada, vai um spoiler aí, ele se casa com as duas garotas. Mais à frente na história. Bem mais à frente, na verdade, o anime demoraria mais umas 2 temporadas se tivesse pra chegar nessa parte. Então tá aí, pra quem terminou o anime satisfeito e tal, porque terminou em aberto, ele se casa com elas mais à frente na história. Banana Fish, esse aqui é romance homossexual, vale dizer. Na história a gente acompanha um conflito entre gangues atrás de uma droga lá que pode revolucionar o mercado. É uma boa forma de resumir o enredo e tem esses dois protagonistas que se apaixonam pelo outro e tem um pouco de desenvolvimento no romance deles. E independente desse fator do romance homossexual, que com certeza vai atrair algumas pessoas pro anime, vai afastar outras e algumas só não vão ligar, vale dizer que a história em si é muito boa. E o próximo, Yagate Kimi ni Naru. Esse aqui é meio frustrante, vale dizer, porque o final dele é aberto, mas ainda assim, ele é muito bem dirigido e a história é interessante. É sobre autodescoberta. Tem uma garota, que é a principal da história, que ela recebeu várias confissões, quer dizer, 2 confissões na verdade no começo da obra, e ela não sentiu nada. Ela primeiro recebeu de um garoto e no final da história, de uma garota. E ela não sentiu nada, nenhuma das vezes. Então eu acho que tem algum problema com ela porque ela não consegue se apaixonar pelos outros ou sentir alguma coisa quando alguém se confessa pra ela. E ao longo da história, ela vai descobrindo mais sobre esse aspecto do romance. E tem a garota também que é apaixonada por ela, que se declarou pra ela, que é a presidente do conselho estudantil, onde ela tá. E tem a interação das duas, é o foco da história, o romance entre as duas, ou pelo menos a tentativa de romance que vai rolando entre as duas. Sim, é uma história de romance lésbico, vale dizer. Pra quem gosta ou pra quem não gosta, vale avisar isso. Eu gostaria de um final fechado pra história, mas o mangá não foi finalizado e só adaptaram até uma parte dele. Mas ainda assim, é uma boa história, é muito bem escrita e tem várias questões ali que são muito bem trabalhadas e muito bem dirigidas. A direção é sensacional dessa obra. E agora o anime mais relaxante da lista, Beelzebub. Esse aqui é uma comédia romântica bem levinha, ele acompanha a história da Senhora dos Demônios e o assistente dela, e a interação romântica entre os dois, que vão se apaixonando um pelo outro ao longo do tempo. Tem evolução com certeza do romance entre eles, mas é bem devagarinho, vale dizer, e o final da história é em aberto também pro romance, tem romance entre outros personagens também, a volta deles, então pra quem gosta de romance, tem bastante na história, só não tem um final fechado infelizmente. Mas ainda assim, um anime super relaxante de assistir, que te tira um sorrisão da cara em vários episódios. E agora os meus 3 animes de romance favoritos da segunda metade de 2018, começando com Juliet. A história do anime acompanha 2 líderes de grupos que vivem brigando entre si porque pertencem a nações rivais, mas secretamente esses dois são apaixonados um pelo outro. No primeiro episódio, o protagonista acaba se confessando pra heroína e a partir daí os dois começam a namorar em segredo. Ninguém pode saber que eles estão namorando e vai se desenvolvendo a história a partir daí, conforme vai avançando na relação deles. É bem divertido o anime, tem vários episódios muito engraçados, melhorou principalmente a partir do episódio 4, vale dizer. 1 e 2 eu não achei tão legais assim, o 3 foi ok, mas só a partir do 4 mesmo que o anime me conquistou. E o próximo, High Score Girl. Esse aqui eu não dei nada por ele no começo, eu achei o design dele meio tosquinho até, todo em computação gráfica, mas caramba, depois de 3 episódios, eu tava apaixonado pelo anime, basicamente, eu tava me divertindo muito com ele. Tem vários momentos climáticos ali muito bonitos. Na verdade, a história é muito bonita, basicamente como você descreve ela, tem muita coisa bonita na história, momentos bonitinhos e tal, que você, putz, que legal e tal, você se diverte realmente. E por mais estranho que pareça, a heroína principal não falar, é um aspecto que acaba deixando ela mais interessante ainda, e a história é muito simples, é basicamente se passando nos anos de 1990 e vai acompanhando um garoto e uma garota, que são muito bons no fliperama. O protagonista pensa que é o máximo e tudo mais, ele ganha de praticamente todo mundo no fliperama, até que ele encontra uma garota, que é rica, da sala dele, que não fala com ninguém, que se mostra muito melhor que ele, é completamente humilhado por ela, e a partir daí começa uma interação entre esses dois, que vai avançando pra romance. É uma história que não dava nada, e caramba, eu gostei demais. E vale dizer que vai sair mais 3 OVAs da série em março, continuando a história. E no primeiro lugar, Bunny Girl. Deve ser meio óbvio, na verdade, pra quem acompanha o canal, é meu anime de romance favorito da segunda metade de 2018. Na verdade, de 2018 inteiro, vale dizer. De qualquer forma, a história acompanha um cara ajudando várias garotas envolvidas em problemas sobrenaturais e uma delas acaba virando a namorada dele. Pra quem gosta daquele romance que não enrola, na metade da série, eles já viraram namorados oficiais e vai desenvolvendo mais a relação deles até o final do anime. Caramba, é muito divertido, a interação entre os dois é uma das coisas mais legais da obra. Tudo bem, o protagonista ser cínico pra caramba é realmente um diferencial, mas a interação entre o protagonista e a namorada dele é outra coisa que vendia muito fácil a série pra mim.
今エロいこと考えてるでしょ。舞さんの想像の100倍はエロいこと考えてる。お風呂入る。覗かないでよ。大丈夫です。僕はシャワーの音だけでご飯3杯はいけるんで。 Faltou um negocinho ali no final, mas com certeza. Guardaram pro filme, sim, vai ter um filme continuando a história do anime, na metade de 2019, no cinema japonês, vale dizer, vai sair em Blu-ray e DVD pra gente, provavelmente só lá pro final do ano, final de 2019, ou começo de 2020. E aí aquele negócio que faltou no finalzinho do anime, provavelmente, deve acontecer nesse filme, pelo menos. Eu espero isso, mas sim, é um anime de romance que eu gostei pra caramba. E é isso, agora comenta aí quais os seus animes de romance favoritos da segunda metade de 2018. E assista a primeira lista, quem não viu ainda. Eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda. E eu vejo vocês no próximo vídeo.